Então você voltou. Seja muito bem-vinda de volta. Obrigada. Então, Bianca, e hoje? O que te trouxe aqui? Da última vez você saiu daqui dizendo que estava tentando ver de forma diferente. Tentando entrar no automático, aquele papel de resolver tudo pra alguém. Então eu quero começar entendendo. O que aconteceu desde então que fez você sentir que precisava voltar e conversar? Então, eu conheci alguém. E, teoricamente, isso deveria ser uma coisa boa, né? Ele é um cara estável, presente, emocionalmente disponível. E o tipo de homem que, se você perguntasse alguns anos atrás, eu diria que era exatamente o que eu queria encontrar. Tudo parece certo. Gostei. Quem diria, né? Quando você disse que conheceu alguém e isso te trouxe pra cá, eu imagino que a questão não seja simplesmente o fato dele existir na sua vida. Me explica melhor. O problema tá no comportamento dele ou na forma como você tá reagindo a essa relação? É justamente isso que tá me confundindo, porque se eu olhar racionalmente, não existe nenhum grande problema nele. Ele é respeitoso, não joga jogos emocionais, não desaparece, não cria drama, não me coloca naquele estado de ansiedade que eu costumava sentir nos meus relacionamentos anteriores, sabe? E mesmo assim, eu, sei lá, não sinto aquela intensidade que eu sempre associei estar apaixonada. Você diz que não sente intensidade. Mas deixa eu te provocar um pouco. O que exatamente você chama de intensidade? Porque muitas vezes, quando as pessoas usam essa palavra para falar de relacionamento, o que elas estão descrevendo não é amor. É ansiedade, insegurança e expectativa. Expectativa que fica sendo ativada o tempo inteiro, sabe? Hum, talvez seja isso. Eu não sinto aquele frio na barriga constante, aquela sensação de que algo pode dar muito certo ou muito errado a qualquer momento. Não tem aquela montanha-russa emocional que eu costumava viver com outras pessoas. É tudo muito tranquilo, muito estável. E estranhamente essa estabilidade às vezes me parece quase sem emoção. Então deixa eu traduzir o que você está descrevendo de uma forma um pouco mais direta. Você não está sentindo aquele estado constante de alerta emocional que você confundia com paixão. E agora que a relação não está te colocando nesse lugar de tensão, talvez a sua cabeça esteja interpretando essa calma como uma ausência de sentimento. É isso? Quando você coloca dessa forma, parece que eu passei anos confundindo o sofrimento com amor. E isso é uma percepção meio desconfortável de ter, porque significa que talvez o que eu chamava de intensidade não fosse exatamente saudável. Talvez você não estivesse viciada no sofrimento em si, mas você pode ter se acostumado com a adrenalina emocional que vem das relações instáveis. Quando alguém some, volta, gera dúvida, cria expectativas e depois resolve, isso ativa um ciclo químico no cérebro que muitas pessoas interpretam como uma espécie de conexão profunda, entende? É, isso faz sentido. Porque agora com ele, eu não sinto essa urgência emocional. Eu não fico checando mensagem, não fico ansiosa esperando resposta. Sei lá, não fico imaginando se ele vai desaparecer. É tudo muito previsível, no bom sentido. Só que eu acho que essa previsibilidade parece estranha pra mim. É porque a previsibilidade não ativa os mesmos mecanismos que você estava acostumado a sentir. Esse homem não tá tirando ansiedade, não tá criando dúvida, não tá te colocando na posição de ter que lutar emocionalmente pela relação. E sem perceber, você pode estar interpretando toda essa ausência de tensão como uma falta de química. Faz sentido? Eu fico pensando se tem algo errado comigo. Porque, teoricamente, eu deveria estar aliviada por estar vivendo algo mais estável, né? Mas em alguns momentos eu sinto quase como se eu tivesse faltando alguma coisa. Talvez não esteja faltando algo na relação.
Talvez esteja faltando algo no tipo de estímulo emocional com o qual você se acostumou. Pensa comigo, seu sistema emocional ele foi treinado durante anos para ficar reagindo ao caos. Então, quando o caos desaparece, seu cérebro ele interpreta essa calmaria toda como uma espécie de vazio. Então pode ser que eu tenha me acostumado tanto com tantos relacionamentos difíceis que agora eu não sei reconectar algo saudável quando aparece. Exatamente. Relacionamentos caóticos, eles criam picos constantes de dopamina e cortisol. Esse ciclo ele gera intensidade emocional, mas também gera dependência psicológica. Quando você sai desse padrão e entra em algo mais equilibrado, o seu cérebro ele estranha aquilo, porque aquilo não é familiar. E essa ausência de estímulo gera confusão, entende? Entendi. Eu acho que isso explica porque às vezes eu sinto como se eu estivesse esperando algo acontecer, né? Como se em algum momento ele fosse mostrar um lado complicado, ou criar um conflito, ou, sei lá, me colocar naquela posição de ter que resolver alguma coisa. Exatamente. Porque historicamente foi exatamente nesse momento que você ocupava o seu papel favorito. Lembra? O de salvador, organizador emocional, a mulher que entra na vida do outro para estabilizar tudo. Você percebe que você não tem o que estabilizar aqui? E com ele isso simplesmente não acontece. Ele não precisa ser salvo, não precisa ser reorganizado, não precisa que eu sustente emocionalmente a vida dele. Ou seja, pela primeira vez mesmo, você está diante de um homem que não ativa quem você é. E quando essa função desaparece, você fica sem o roteiro emocional que você costumava seguir dentro de todas as suas outras relações. E talvez seja por isso que ele seja a pessoa certa. É exatamente essa sensação. Parece que eu não sei muito bem qual é o meu lugar quando não existe algo quebrado para eu consertar. E para não dizer que não sinto nada nessa relação, a única coisa que eu sinto é cansaço. Deixa eu te perguntar uma coisa que talvez esteja passando despercebido nessa história toda. Quando você está com esse homem, você realmente sente que está presente na relação? Ou sente que você está o tempo todo administrando a imagem que ele tem de você? Agora que você perguntou isso, sei lá, eu percebo que eu fico muito consciente de como eu estou sendo percebida. Eu penso no que falar, penso como reagir, penso se eu estou sendo interessante o suficiente, leve o suficiente, inteligente o suficiente. Não é que eu esteja mentindo, mas parece que eu estou sempre tentando manter uma versão muito controlada de mim. Então talvez o cansaço que você esteja sentindo tem muito a ver com ele. Tem a ver com a quantidade de energia que você gasta tentando ser a versão ideal de você mesmo. O relacionamento ele vira exaustão quando você entra nele com um personagem. E é estranho, porque ele nunca exigiu isso de mim. Ele é tranquilo, não me cobra nada absurdo, mas mesmo assim eu sinto que preciso sustentar uma certa imagem. Talvez isso aconteça porque você aprendeu em algum momento da vida que ser simplesmente você não era o suficiente para garantir interesse. Então você desenvolveu uma habilidade muito sofisticada. Você sabe se apresentar. Muita gente não entra em relacionamento para ser conhecido. Muita gente entra em relacionamento para ser admirável. Eu nunca pensei que pudesse ser isso, mas faz sentido. Eu me pego pensando, não posso parecer carente, não posso parecer complicada, não posso parecer insegura. Ou seja, você está o tempo todo editando você mesma, a sua própria humanidade antes que ela apareça. Quando você fala assim, parece que eu tô meio que manipulando a situação. Não é bem uma manipulação consciente, é uma espécie de autoproteção. Se você mostra apenas a sua versão mais organizada, você reduz o risco da rejeição. Quem mostra só o lado impecável nunca descobre se alguém ficaria pelo lado imperfeito.
Eu acho que eu tenho medo de decepcionar. Não. O que você tem é medo de ser vista por inteiro. Porque quando alguém vê apenas sua melhor versão, você controla a narrativa. Mas quando alguém vê você inteira, existe a possibilidade da pessoa não gostar de tudo. Então, eu fico tentando evitar essa possibilidade. Quem nunca, né? É bem isso. Só que existe um problema muito sério nisso. Quanto mais você administra a sua própria imagem dentro da relação, menos espaço sobra para uma intimidade real. Porque intimidade exige espontaneidade, é isso? Espontaneidade é uma palavra meio... parece quase um trava-línguas, né? Sim. Mas é isso. Espontaneidade inclui falhas, inseguranças, momentos constrangedores, dias ruins. Se você elimina tudo isso para parecer sempre equilibrado, interessante e estável, você não tá sendo conhecida. As pessoas não estão te conhecendo, você está sendo apresentada para elas. Então talvez, sei lá, eu esteja vivendo um relacionamento como se fosse uma entrevista. Sim. Isso é um grande problema. Você tá no modo de avaliação o tempo todo. Quem viveu um relacionamento com uma entrevista nunca conseguiu relaxar o suficiente para viver um relacionamento. É por isso que grande parte dessas pessoas termina o relacionamento. E isso cansa muito. Claro que realmente, né? Claro. Porque manter uma versão ideal de você mesmo exige uma vigilância constante. Você não está apenas convivendo com alguém, você está monitorando cada gesto para garantir que você continue sendo interessante o tempo todo para o outro. E aqui tem uma perguntinha um pouco desconfortável. Se você relaxasse completamente e deixasse aparecer a Bianca imperfeita, confusa e às vezes insegura, você acredita que ele ainda ia estar ali? Eu acho que a resposta honesta é que eu não sei. E talvez seja exatamente isso que me deixa tão tensa o tempo todo. Porque se eu relaxar demais, se eu mostrar alguma insegurança, algum lado menos organizado de mim, eu fico imaginando que ele pode começar a me ver de um jeito diferente. Diferente como? Ah, sei lá, menos interessante, menos admirável, menos especial. É como se no fundo eu tivesse medo de que a pessoa descubra que eu não sou tão incrível quanto eu parecia no começo. Então você passa boa parte do tempo tentando sustentar a primeira impressão. Sim, e isso é muito mais cansativo do que parece. Porque eu fico me observando o tempo inteiro. Se eu falo algo, já penso que sou estranho. Se eu demonstro alguma carência, eu já fico me perguntando se eu exagerei. É como se tivesse sempre uma parte da minha mente avaliando tudo. Então você não está vivendo o encontro. Você está auditando ele. Exatamente. Às vezes, eu chego em casa depois de vê-lo e, sei lá, me sinto exausta. Não porque aconteceu alguma coisa de ruim, mas porque parece que eu fiquei o tempo inteiro tentando manter uma certa imagem. Porque de certa forma você ficou mesmo. Quando você precisa sustentar uma imagem para ser amada, o amor ele vira um teatro, ele vira performance. Eu nunca pensei que pudesse ser isso. Mas agora que você falou, faz muito sentido. Eu acho que no fundo eu tenho medo de que, se eu mostrar tudo de mim, alguém, sei lá, possa decidir que não vale a pena ficar. Então você tenta garantir a permanência controlando a percepção que o outro tem de você. Sim, sim. Sim, porque parece que é menos arriscado. Se eu conseguir ser sempre agradável, equilibrada, interessante, talvez a pessoa continue ali, Só que existe um problema muito sério nessa estratégia. né? Qual é? A pessoa ela pode até continuar ali, mas ela vai continuar ao lado de um personagem que você criou, não da pessoa que você é. Quando você performa o tempo todo, quem se apaixona nunca encontra você, mas encontra o papel que você está representando. Isso me dá um aperto estranho.
Porque eu percebo que em muitos momentos eu realmente não estou sendo espontânea. Quanto mais você controla a imagem, menos espaço existe para intimidade verdadeira, você entende? Caso a intimidade existe que a pessoa veja as coisas que não são perfeitas? Sim, a intimidade ela começa quando a vigilância ela termina. Eu acho que eu desaprendi a baixar a guarda. Parece que se eu fizer isso, alguma coisa dentro de mim acredita que eu vou perder o controle da situação. Te entendo. Mas talvez você não tenha medo de perder o controle da situação, Bianca. Talvez você tenha o medo de perder o controle da imagem que o outro tem de você. Controlar a própria imagem pode até evitar a rejeição, mas também impede que alguém ame quem você realmente é. Quando você fala assim, eu começo a perceber o quanto eu fico tenso o tempo todo. Parece que eu tô sempre tentando garantir que nada em mim apareça de um jeito que possa decepcionar. É como se eu tivesse constantemente me antecipando ao olhar do outro, tentando evitar qualquer coisa que possa diminuir o interesse dele. Não sei, eu tenho a sensação de que no fundo você acredita que interesse é algo frágil. Algo que pode desaparecer a qualquer momento se a pessoa enxergar algo em você que não seja tão admirável quanto parecia no começo, ou tô errado. Não, tá certo. E isso faz com que eu fique o tempo inteiro tentando manter essa imagem de alguém equilibrada, interessante, segura. Só Só que quando mais eu tento manter isso, mais eu percebo que eu fico distante de mim mesma. Estranho, né? Porque você tá tentando preservar o interesse do outro. Mas nesse processo você tá escondendo a pessoa que realmente poderia ser conhecida. E o pior é que, mesmo quando ele demonstra carinho ou interesse, eu nunca sinto totalmente que aquilo é direcionado a mim. Sempre fica uma dúvida silenciosa na minha cabeça. Entendi. Talvez seja porque você ainda não sabe se ele gosta de você ou da versão que você criou sobre si mesma. É, eu acho que é exatamente isso. Às vezes eu sinto que as pessoas gostam de mim, mas não sei se gostam de mim de verdade ou da versão organizada ali que eu me apresento. Enquanto você continuar protegendo essa versão organizada, você nunca vai descobrir. Presta atenção nisso. Quem vive atrás de uma versão editada de si mesmo nunca descobre quem ficaria pela versão real. Isso me dá um medo enorme, sabe? Porque significa que se eu parar de controlar tudo, eu posso descobrir que talvez não goste de mim tanto assim. Sim, essa possibilidade existe. Eu, eu não vou mentir pra você. Eu não vou mentir dizendo que todo mundo vai amar a sua versão mais vulnerável, mais imperfeita, mais humana. Então talvez seja mais seguro continuar controlando. Seguro, talvez. Mas verdadeiro, você sabe que não. O que você quer dizer com isso, André? Eu quero dizer que quando você controla excessivamente a imagem que o outro vê, você pode até evitar a rejeição. Mas você também elimina a possibilidade de ser amado de verdade. Quem tenta ser perfeito para não ser rejeitado também se impede de ser amado tal como ele é. Então, de certa forma, eu tô tentando garantir que as pessoas fiquem, mas ao mesmo tempo impedindo que elas realmente me encontrem. Exatamente. Você construiu uma estratégia emocional muito eficiente. Apresentar apenas aquilo que é admirável, esconder aquilo que parece imperfeito e manter a relação em território seguro. O problema é que segurança emocional construída sobre performance não gera intimidade. Gera uma distância elegante, entende? Tanto elegante? É, uma distância elegante. Aquela situação em que duas pessoas convivem, se gostam, se admiram,
mas nunca chegam perto o suficiente para se conhecer de verdade. Deixa eu te dizer a parte mais confortável dessa história. Lembra? Enquanto você continuar controlando cuidadosamente a versão de si mesma que apresenta para o mundo, você nunca vai conseguir, você nunca vai correr o risco de ser rejeitado pelo que você realmente é. Mas você também nunca vai experimentar a experiência mais rara que existe, que é a experiência de ser escolhida exatamente por aquilo que você é. Porque no final das contas, o medo que está por trás de toda essa vigilância não é o medo de que alguém vai embora. É medo de que se alguém realmente conhecer sem edição, sem performance, sem essa tentativa constante de permanecer forte, equilibrado, admirável, talvez descubra que você também é humana. Que você também é insegura, imperfeita. E o que você ainda não percebeu é que é justamente essa parte imperfeita que torna alguém possível de amar. Enquanto você continuar tentando ser impecável para garantir interesse, vai continuar cercado de admiração, mas distante da única coisa que realmente cria vínculo. Intimidade verdadeira. Pensa nisso. Eu sinto que eu vou te ver numa próxima sessão.